Como uma ordem de mendigos que fez um voto sagrado de pobreza, conseguiu construir um império financeiro sobre as cinzas dos corpos queimados de hereges. E como é que, nos seus próprios protocolos de interrogatório, os argumentos de um inquisidor dominicano, por vezes, se tornam indistinguíveis da heresia que ele pretende erradicar, como se o caçador e a presa estivessem presos num espelho distorcido da alma. A história da Ordem dos Pregadores não começa em silenciosas celas monásticas, mas sim no fogo e no sangue do sul da França do século XIII. No Languedoc, uma terra de trovadores e de pensadores livres, florescia uma fé rival, o catarismo, que via o mundo material como a criação de uma entidade maligna, e a Igreja de Roma como sua mais corrupta manifestação. Para o papado, esta não era apenas uma divergência teológica, era um cancro espiritual que ameaçava devorar a própria cristandade. O Papa Inocêncio III tentou de tudo, debates, missões, excomunhões, nada funcionou. A nobreza local protegia os bons homens e as boas mulheres, cátaros, e o povo comum admirava a sua vida ascética, tão diferente da opulência dos bispos católicos. Foi nesse caldeirão de fé e rebelião que um castelhano chamado Domingos de Gusmão chegou, não com uma espada, mas com a palavra. Ele acreditava que apenas uma pregação apaixonada e uma vida de pobreza exemplar poderiam reconquistar os corações e as mentes do povo. Ele e os seus primeiros seguidores caminhavam descalços, mendigando por comida, e desafiavam os líderes cátaros para debates públicos. Mas as suas palavras, por mais eloquentes que fossem, perdiam-se no estrondo da guerra que se aproximava. Em 1209, a paciência de Roma esgotou-se. Uma cruzada foi convocada, não contra os infiéis em terras distantes, mas contra cristãos em solo europeu. A cruzada albigense foi uma tempestade de violência que varreu o Languedoc, deixando um rasto de cidades saqueadas e campos queimados. Foi aqui, entre o cerco de fortalezas e o cheiro de carne queimada, que Domingos de Gusmão percebeu uma verdade terrível. A palavra, por si só, era insuficiente. A heresia era uma doença que, se não pudesse ser curada com o bálsamo da persuasão, teria de ser cauterizada com o ferro em brasa da força. Ele compreendeu que a Igreja precisava de um novo tipo de soldado, um soldado que empunhasse o silogismo como uma espada e a teologia como uma armadura. Em 1216, a sua visão tornou-se realidade. O Papa Honório III aprovou oficialmente a criação da Ordem dos Pregadores, mais tarde conhecidos como dominicanos. A sua missão era clara: pregar o Evangelho e combater a heresia onde quer que ela surgisse. Mas a sua natureza era radicalmente diferente de qualquer outra ordem monástica. Eles não se fechavam em mosteiros para contemplação. O seu mosteiro era o mundo. Eram intelectuais enviados para as grandes universidades de Paris, Bolonha e Oxford para se tornarem mestres em teologia e direito canônico. Eram disciplinados com uma estrutura militar e uma lealdade inabalável não aos bispos locais, mas diretamente ao Papa. Eram os Dominicanes, os Cães do Senhor, um nome que eles próprios abraçaram com orgulho. E enquanto os exércitos dos cruzados matavam os hereges em campo aberto, os seguidores de Domingos começaram uma guerra muito mais subtil e sinistra. Eles infiltravam-se nas comunidades, ouviam os rumores, recolhiam os nomes. Criaram as primeiras redes de informadores, mapeando as genealogias da heresia, transformando a confissão num instrumento de recolha de informações. Eles não estavam apenas a salvar almas, estavam a construir um arquivo que em breve se tornaria a base de dados da máquina de terror mais eficiente que o mundo já conhecera. A cruzada albigense esmagou a resistência militar dos cátaros,
mas a sua fé sobreviveu nas sombras, sussurrada em caves e celeiros. Roma tinha vencido a guerra, mas corria o risco de perder a paz. O Papa Gregório IX, um jurista astuto e implacável sentado no trono de São Pedro, sabia que precisava de uma arma permanente, uma força policial ideológica que pudesse caçar a dissidência até ao seu último esconderijo. Ele procurava a arma ideal para erradicar a heresia de uma vez por todas. O que é mais perigoso? Um fanático com uma espada ou um com um livro? Deixe a sua opinião nos comentários, escreva o guerreiro ou o teólogo. E o Papa Gregório IX encontrou essa arma. Ele não precisou de forjar novo aço ou de recrutar novos exércitos. A arma já existia, perfeitamente afiada, à espera de ser empunhada. Eram os dominicanos. Com a sua formação jurídica, a sua mobilidade internacional e a sua devoção fanática diretamente ao papado, eles eram a força de intervenção rápida que a Igreja desesperadamente necessitava. Em uma série de bulas papais emitidas na década de 1230, Gregório IX retirou a responsabilidade de julgar a heresia das mãos, muitas vezes hesitantes ou corruptas, dos bispos locais e entregou-a a inquisidores papais especiais. E a esmagadora maioria desses homens escolhidos para a tarefa usava o hábito preto e branco da Ordem de São Domingos. Esta foi uma revolução jurídica e espiritual. Os inquisidores dominicanos não respondiam a ninguém, exceto ao Papa. Tinham o poder de excomungar, de prender, de confiscar propriedades, de convocar as autoridades seculares para executar as suas sentenças. Eles eram juízes, procuradores e investigadores, tudo numa só pessoa. O sistema que eles criaram era uma obra-prima de terror burocrático. O processo começava com a chegada do inquisidor a uma cidade ou aldeia, proclamando um tempo de graça. Durante este período, geralmente de um mês, os hereges podiam confessar voluntariamente e receber uma penitência mais leve. Mas este era um presente envenenado. A confissão exigia a denúncia de outros cúmplices. Assim, cada confissão alimentava a máquina com novos nomes, novas suspeitas, tecendo uma teia cada vez mais ampla de medo. Quando o tempo de graça terminava, começava o verdadeiro terror. As acusações eram secretas. A identidade das testemunhas era mantida em sigilo. O acusado não tinha direito a um advogado, pois defender um herege era, em si, um ato de heresia. O silêncio era interpretado como um sinal de culpa obstinada. A negação era vista como um desafio à autoridade da Igreja. O acusado não estava a ser julgado para determinar a sua culpa ou inocência. A sua culpa já era pressuposta. O objetivo do julgamento era extrair uma confissão para a salvação da sua alma e para a glória de Deus, mesmo que o corpo tivesse de ser destruído no processo. E para garantir essa confissão, em 1252, o Papa Inocêncio IV, na sua bula Ad Extirpanda, autorizou formalmente o uso da tortura, não como uma punição, mas como um instrumento para obter a verdade. Os dominicanos, homens de intelecto e estudo, tornaram-se mestres nesta arte sombria. Eles supervisionavam o cavalete, a polé, a bota espanhola, não com um prazer sádico, mas com a fria precisão de um cirurgião a remover um tumor. Os primeiros grandes inquisidores eram figuras aterradoras, cuja fama corria à sua frente. Conrado de Marburgo, na Alemanha, era tão impiedoso que o seu próprio confessor o advertiu e acabou por ser assassinado por cavaleiros desesperados. Roberto, o búlgaro, um ex-herege convertido, lançou um reinado de terror no norte da França, queimando dezenas de pessoas numa única fogueira, ganhando o apelido de Le Bougre. Eles não eram apenas indivíduos cruéis, eram os pioneiros de um sistema. Eles estavam a testar os limites do poder, a aperfeiçoar as técnicas de interrogatório, a transformar a suspeita em prova e o medo em controlo.
A Inquisição não buscava a verdade. Ela fabricava a confissão, pois para ela, a dúvida já era a própria heresia. E esta máquina, uma vez posta em movimento, desenvolveu uma lógica própria, impiedosa e imparável. Mas, para que o terror fosse verdadeiramente eficiente, para que se espalhasse de uma diocese para outra, de um reino para o outro, precisava de ser codificado. A crueldade espontânea de um Conrado de Marburgo era eficaz localmente, mas não era escalável. O que era necessário era um manual, um guia passo a passo sobre como desmantelar uma alma humana. O terror, para ser eficiente, precisa de um manual de instruções. O terror, para ser eficiente, precisa de um manual. E os dominicanos, como os intelectuais que eram, escreveram-no. Durante os séculos XIII e XIV, emergiu um novo gênero literário, o Manual do Inquisidor. Estes não eram meros tratados teológicos, eram guias práticos, detalhados e arrepiantemente metódicos sobre a arte e a ciência da perseguição. Entre estas obras, nenhuma foi mais influente ou reveladora do que a Prática da Inquisição da Heresia, ou a Prática da Inquisição da Pravitatis, ou a Prática da Inquisição da Heresia Pravitatis, ou a Prática da Inquisição da Heresia Pravitatis, Depravação Herética, compilada por volta de 1324 pelo inquisidor dominicano Bernardo Guy. Guy não era um sádico irracional, era um administrador meticuloso, um burocrata do divino. Durante os seus 17 anos como inquisidor-chefe de Toulouse, ele presidiu a mais de 900 julgamentos, e o seu livro é o culminar da sua vasta experiência. Ler a Prática de Guy é como olhar por cima do ombro de um mestre interrogador. Ele descreve as crenças e os rituais das diferentes seitas heréticas, cátaros, valdenses, beguinos, não para as compreender, mas para as refutar e explorar as suas fraquezas. Ele fornece guiões para interrogatórios, ensinando ao inquisidor como encurralar o acusado, como criar contradições no seu testemunho. Ele aconselha a começar com perguntas inócuas, a construir uma falsa sensação de segurança, antes de desferir o golpe com a pergunta fatal. Ele detalha os truques psicológicos, como usar o isolamento para quebrar a vontade de um prisioneiro, como colocar espiões na sua cela, como prometer falsamente clemência em troca de uma confissão. Bernardo Guy ensina que um bom inquisidor deve ser diligente e fervoroso no seu zelo pela verdade religiosa e pela salvação das almas, mas ao mesmo tempo calmo em meio a problemas e perturbações, para que não ceda à ira ou à indignação. É a calma, a precisão clínica com que ele descreve os procedimentos que é mais aterrorizante. Para ele, a tortura não é um ato de raiva, mas uma ferramenta processual, a ser usada com moderação e apenas quando todas as outras formas de persuasão falharam. O livro de Guy e outros como ele, como o Directorium Inquisitorum, de Nicolau Aymeric, um dominicano catalão do final do século XIV, foram copiados e distribuídos pelos conventos dominicanos em toda a Europa. Nas universidades, os jovens frades que se preparavam para se tornarem inquisidores estudavam estes textos com a mesma dedicação que dedicavam à Bíblia ou a Tomás de Aquino. Eles não estavam apenas a aprender teologia, estavam a aprender a ser detetives da alma, a ciência de erradicar a dissidência. Estes manuais transformaram a Inquisição de uma série de tribunais ad hoc numa rede internacional padronizada. Um inquisidor em Aragão podia usar as mesmas técnicas que o seu irmão em fé na Lombardia. O sistema tornou-se consistente, previsível e, por isso, ainda mais assustador. Ele transformou a justiça numa tecnologia, um processo com passos definidos que levava, quase inevitavelmente, de uma acusação anônima a uma confissão na sala de tortura. Imaginemos um camponês acusado, arrancado da sua casa,
à meio da noite. Ele é levado perante um homem de hábito preto e branco, sentado atrás de uma mesa, com um escriba. O homem fala latim, cita a lei canônica e faz perguntas que parecem armadilhas. Ele nega a acusação, mas o inquisidor, seguindo o manual de Guy, sorri pacientemente. Ele sabe que a negação é apenas o primeiro passo num ritual bem ensaiado. A questão nunca foi se o homem era culpado. A única questão era quanto tempo demoraria até ele admitir que o era. Mas um manual, por mais brilhante que seja, é apenas tinta sobre pergaminho. Para dominar um continente, era preciso construir uma arquitetura do medo. Mas um manual, por mais brilhante que seja, é apenas tinta sobre pergaminho. Para dominar um continente, era preciso construir uma arquitetura do medo, uma teia de aranha de tribunais permanentes e uma rede de olhos e ouvidos que penetrasse em todas as aldeias, todas as guildas, todas as famílias. Os dominicanos não foram apenas os teóricos do terror, foram os seus arquitetos e engenheiros. A partir do século XIII, tribunais da Inquisição, dominados por eles, surgiram como cogumelos venenosos por toda a Europa, em Toulouse e Carcassonne, em Aragão e Castela, na Lombardia e na Toscana, e por todo o Sacro Império Romano-Germânico. Cada tribunal era uma fortaleza, muitas vezes anexa a um convento dominicano, com as suas próprias salas de audiência, celas para prisioneiros e, nos seus recessos mais profundos, câmaras de tortura. Para alimentar estas fortalezas com um fluxo constante de suspeitos, os dominicanos criaram uma vasta rede de assistentes leigos, conhecidos como familiares da Inquisição. Estes não eram clérigos, mas cidadãos respeitáveis, nobres, mercadores, artesãos, que juravam lealdade ao tribunal. Em troca de certos privilégios e de um status social elevado, eles agiam como informadores, espiões e milícia privada do inquisidor. Eles ouviam as conversas nas tabernas, observavam quem não frequentava a missa, relatavam qualquer desvio da ortodoxia. Ser um familiar era uma honra cobiçada. Ser seu vizinho era viver sob uma suspeita constante. Você seria capaz de trair seu vizinho para salvar sua família da suspeita de um inquisidor? A denúncia tornou-se uma moeda de troca social, uma forma de saldar velhas contas, de eliminar um rival nos negócios ou de cobiçar a propriedade de alguém. E a propriedade era a chave. A caça aos hereges não era apenas uma cruzada espiritual, era um empreendimento imensamente lucrativo. Uma das penas mais comuns para a heresia, além da morte, era o confisco total dos bens do condenado. Esta riqueza não ia para a coroa ou para os bispos locais. Era dividida, geralmente em 3 partes. Uma para as autoridades seculares que ajudavam na captura e execução, uma para financiar as operações do próprio tribunal e uma que ia diretamente para os cofres papais. Os mosteiros e tribunais dominicanos, cujos membros tinham feito voto de pobreza pessoal, tornaram-se coletivamente proprietários de vastas extensões de terra, de casas urbanas, de vinhas e de negócios, tudo adquirido das cinzas dos hereges que eles próprios tinham condenado. Esta lógica econômica criou um ciclo vicioso e predador. Um tribunal rico podia contratar mais familiares, conduzir mais investigações e, consequentemente, obter mais condenações, o que por sua vez o tornava ainda mais rico e poderoso. Em algumas regiões, a Inquisição tornou-se a maior força econômica, o seu apetite por novas acusações parecendo insaciável. Cidades inteiras caíram sob o seu domínio. Em Albi, a cidade que deu o nome à heresia albigense, os inquisidores dominicanos governaram com mão de ferro durante décadas, levando a uma revolta aberta dos cidadãos em 1299. Os habitantes da cidade invadiram a sede da Inquisição, libertaram os prisioneiros e queimaram os registros. Foi um ato de desafio desesperado, mas fútil.
A revolta foi esmagada e a repressão que se seguiu foi terrível. A lição era clara: ninguém estava a salvo. A arquitetura do medo estava completa. Tinha os seus manuais de operações, a sua rede de agentes, as suas fortalezas e a sua própria base econômica autossustentável. O sistema era perfeito na sua eficiência impiedosa, mas em um país, essa fusão de fé, poder e ganância seria levada a um novo e aterrorizante patamar. Em nenhum lugar a máquina se tornaria tão absoluta, tão entrelaçada com a identidade de uma nação, como nas terras áridas e soalheiras da Espanha. Se a denúncia de um vizinho inocente garantisse a segurança da sua família, o que você escolheria? Comente: o silêncio arriscado ou a traição segura? Em nenhum lugar essa fusão de fé, poder e ganância se tornaria tão absoluta quanto na Espanha. A Inquisição medieval, controlada pelos dominicanos, era uma instituição papal, uma força internacional que operava dentro de vários reinos. Mas a Inquisição espanhola, fundada em 1478, era algo novo, um híbrido monstruoso, um tribunal religioso que funcionava como a polícia secreta de uma monarquia absolutista nascente. O seu arquiteto e primeiro grande inquisidor foi um homem cujo nome se tornaria sinônimo de terror e fanatismo: o frade dominicano Tomás de Torquemada. O contexto era a fase final da Reconquista. Após séculos de luta, os reinos cristãos de Castela e Aragão, unidos pelo casamento de Isabel I e Fernando II, estavam prestes a expulsar o último governante muçulmano da Península Ibérica. Mas a vitória militar não significava unidade nacional. A Espanha era um mosaico de povos e fés, cristãos, muçulmanos e uma grande e próspera população judaica. Muitos judeus e muçulmanos, sob imensa pressão, tinham se convertido ao cristianismo. Eram os conversos e os moriscos. Mas as suspeitas persistiam. Praticavam eles a sua nova fé sinceramente, ou eram cripto-judeus e cripto-muçulmanos, hereges que minavam o Estado por dentro? Fernando e Isabel, os reis católicos, viram nesta suspeita uma oportunidade. Eles precisavam de uma ferramenta para forjar uma identidade espanhola unificada, baseada numa fé única e numa limpeza de sangue. Os dominicanos, com a sua longa experiência na caça à heresia, ofereceram-lhes a solução perfeita. A Inquisição espanhola, embora autorizada pelo Papa, estava efetivamente sob o controle da coroa. Os seus inquisidores eram nomeados pelo rei, e os seus vastos rendimentos, provenientes do confisco de bens, enchiam os cofres reais. Torquemada, o confessor pessoal da rainha Isabel, era o homem ideal para liderar esta nova instituição. Ele era um asceta, pessoalmente incorruptível, que dormia no chão e usava um cilício. Mas a sua piedade pessoal estava ao serviço de uma ideologia implacável. Ele acreditava sinceramente que a Espanha só poderia ser salva através de uma purga purificadora. Sob a sua liderança, a Inquisição tornou-se um Estado dentro do Estado, com os seus próprios tribunais, prisões e milhares de funcionários em todo o reino e, mais tarde, no seu vasto império colonial. O seu alvo principal eram os conversos. As suas técnicas eram as da Inquisição medieval, mas aplicadas com uma escala e uma ferocidade industrial. As denúncias anônimas eram encorajadas. Práticas culturais judaicas, como não comer carne de porco, acender velas na sexta-feira à noite ou mesmo limpar a casa mais a fundo para o sábado, eram usadas como prova de heresia. O culminar do processo inquisitorial era o auto de fé, o ato de fé. Estes não eram execuções secretas, eram espetáculos públicos macabros, cuidadosamente encenados para aterrorizar e doutrinar a população. Os condenados, vestidos com o San Benito, uma túnica amarela pintada com demônios e chamas, eram desfilados pelas ruas até uma praça pública.
As suas sentenças eram lidas em voz alta. Aqueles que se arrependiam no último momento eram estrangulados antes de serem queimados. Os impenitentes eram queimados vivos. Durante os seus 15 anos como grande inquisidor, estima-se que Torquemada tenha sido responsável pela queima de cerca de 2.000 homens e mulheres. Mas o seu impacto foi muito para além das fogueiras. A sua perseguição implacável levou ao Édito de Granada em 1492, que ordenou a expulsão de todos os judeus de Espanha. Centenas de milhares de pessoas foram forçadas a abandonar as suas casas, levando ao colapso de setores inteiros da economia espanhola. A Inquisição de Torquemada criou uma atmosfera de paranoia e desconfiança que duraria séculos e deu origem à lenda negra da Espanha como uma nação de fanáticos cruéis. A obsessão com a pureza do sangue na Espanha era apenas um prelúdio para uma histeria ainda mais sombria, uma que não veria o inimigo no muçulmano ou no judeu, mas na própria vizinha, na curandeira da aldeia, na parteira, na mulher idosa e solitária. A obsessão com a pureza do sangue na Espanha era apenas um prelúdio para uma histeria ainda mais sombria, que não veria o inimigo no muçulmano ou no judeu, mas na própria vizinha, na mulher. Enquanto a Inquisição se focava em questões de doutrina e heresia organizada, uma outra forma de medo, mais antiga e primal, fervilhava sob a superfície da sociedade europeia: o medo da bruxaria, da magia negra e do pacto com o diabo. Durante séculos, a Igreja tinha sido relativamente cética em relação a estas crenças populares, mas no final do século XV, dois inquisidores dominicanos alemães, Heinrich Kramer e Jakob Sprenger, iriam mudar tudo isso. Eles iriam pegar na superstição dispersa e dar-lhe uma justificação teológica, um enquadramento legal e um manual de instruções para o genocídio. O livro que eles escreveram, o Malleus Maleficarum, ou O Martelo das Bruxas, publicado em 1487, é talvez o documento mais infame e misógino alguma vez produzido. O Malleus não era um livro qualquer. Chegava com uma aparente sanção papal, embora a bula que o precedia tenha sido obtida de forma algo dúbia. Argumentava, com uma lógica escolástica tortuosa, que não acreditar na existência de bruxas era, em si, uma forma de heresia. O livro sistematizava a demonologia, descrevendo em detalhe como as bruxas faziam pactos com o diabo, como voavam em vassouras para os seus sabbats, como lançavam feitiços para causar impotência, destruir colheitas e matar crianças. O que tornava o Malleus Maleficarum tão perigoso era a sua segunda parte, que funcionava como um guia legal e prático para a acusação, julgamento e execução de bruxas. Kramer e Sprenger forneciam um manual detalhado para os juízes. Como iniciar um processo com base em meros rumores. Que perguntas fazer durante o interrogatório? Como interpretar qualquer resposta ou a falta dela como prova de culpa? Se a acusada chorava, era um truque do diabo. Se não chorava, era porque as bruxas eram incapazes de derramar lágrimas. O livro recomendava o uso extensivo da tortura para extrair confissões e, crucialmente, os nomes de outras bruxas. O Malleus era profundamente misógino. Argumentava que as mulheres eram, por natureza, mais suscetíveis às tentações do diabo devido à sua carnalidade, fragilidade e intelecto inferior. O próprio título, Malleus Maleficarum, usa o feminino latino para bruxas, deixando claro quem eram os alvos principais. Graças à invenção recente da imprensa, O Martelo das Bruxas tornou-se um best-seller internacional. Foi reimpresso dezenas de vezes, espalhando o seu veneno por toda a Alemanha, França, Itália e para além. Alimentou uma histeria em massa que duraria quase 200 anos.
Os tribunais, tanto os da Inquisição como os seculares, que antes se ocupavam de disputas teológicas complexas, viram-se subitamente a julgar mulheres idosas acusadas de se transformarem em gatos ou de dançarem nuas na floresta. Os inquisidores dominicanos, armados com a autoridade teológica do Maleus, estavam na vanguarda desta loucura. Eles viajavam de aldeia em aldeia, procurando sinais de feitiçaria, transformando o pânico local numa purga sangrenta. Milhares, talvez dezenas de milhares de pessoas, na sua esmagadora maioria mulheres, foram torturadas e queimadas na fogueira com base nos preceitos deste livro terrível. O Maleus Maleficarum representa um dos momentos mais sombrios da história intelectual do Ocidente. Um momento em que a erudição e a lógica foram postas ao serviço da superstição e do ódio. O diabo prometeu ao homem o conhecimento, e os dominicanos, com este livro, pareceram provar que certo tipo de conhecimento, quando desprovido de compaixão, leva diretamente ao inferno. Enquanto as fogueiras da caça às bruxas ardiam, uma nova luz começava a despontar no horizonte da Europa, a luz da razão. E a Inquisição preparou-se para a sua batalha mais crucial, a guerra contra o futuro. Enquanto as fogueiras da caça às bruxas ardiam, uma nova luz começava a despontar no horizonte da Europa, a luz da razão. O Renascimento tinha redescoberto a sabedoria da antiguidade clássica, e a Revolução Científica começava a desvendar os segredos do universo através da observação e da matemática. Este novo conhecimento representava uma ameaça existencial ao monopólio da verdade que a Igreja e os seus guardiões dominicanos tinham mantido durante séculos. A resposta de Roma foi reorganizar e fortalecer a sua principal arma ideológica. Em 1542, a Inquisição medieval foi reestruturada, tornando-se a Congregação da Sacra, Romana e Universal Inquisição, também conhecida como o Santo Ofício. A sua missão era combater a heresia em todas as suas formas, mas o seu principal campo de batalha já não eram as aldeias remotas, mas sim as universidades, as tipografias e as mentes dos maiores pensadores da Europa. Os dominicanos continuaram a desempenhar um papel central nesta nova fase da guerra de ideias. Eles tornaram-se os principais censores do continente. Em 1559, o Santo Ofício publicou a primeira versão do Index Librorum Prohibitorum, o Índice de Livros Proibidos. Esta lista, atualizada ao longo dos séculos, proibia a leitura de milhares de obras de ciência, filosofia e literatura. Os escritos de Copérnico, de Erasmo, de Maquiavel, de Montaigne, todos foram condenados. A posse de um livro proibido podia levar a um julgamento por heresia. Os dominicanos e os seus agentes patrulhavam as livrarias e as feiras de livros, confiscando e queimando volumes com o mesmo zelo com que queimavam pessoas. A batalha mais dramática travou-se contra os homens cujas ideias ameaçavam não apenas um dogma específico, mas toda a visão de mundo aristotélica e ptolemaica sobre a qual a teologia da Igreja se baseava. O caso de Giordano Bruno é um dos mais trágicos. Ele próprio, um ex-frade dominicano, Bruno era um filósofo brilhante e visionário que postulou um universo infinito com inúmeros mundos habitados. As suas ideias eram demasiado radicais para uma época de ortodoxia rígida. Após anos a vaguear pela Europa, foi atraído para uma armadilha em Veneza, entregue à Inquisição Romana e aprisionado durante 7 anos. Recusando-se a retratar-se, foi condenado como herege impenitente. No ano de 1600, foi queimado vivo no campo de Fiori, em Roma, com a língua presa numa mordaça para que não pudesse proferir as suas últimas blasfêmias. O seu crime não foi a bruxaria ou a heresia protestante. O seu crime foi a imaginação. Algumas décadas mais tarde, foi a vez de Galileu Galilei. Ao contrário de Bruno,
Galileu não era um filósofo especulativo, mas um cientista que usava o telescópio para fornecer provas observacionais da teoria heliocêntrica de Copérnico. As suas descobertas, as luas de Júpiter, as fases de Vênus, contradiziam diretamente o dogma de que a Terra era o centro imóvel do universo. A Inquisição, liderada pelo cardeal Roberto Bellarmino, advertiu-o para não ensinar a teoria copernicana como um facto. Quando Galileu, anos mais tarde, publicou o seu Diálogo sobre os dois principais sistemas do mundo, foi convocado a Roma. Em 1633, o velho e doente cientista foi julgado pelo Santo Ofício. Sob a ameaça de tortura, foi forçado a ajoelhar-se e a abjurar publicamente da heresia de que a Terra se move. Passou o resto da sua vida em prisão domiciliária. A guerra contra a ciência era uma guerra perdida, mas a Inquisição lutou-a com uma ferocidade que atrasou o progresso intelectual em Itália e Espanha por gerações. A lição era clara: o pensamento livre era perigoso. O universo deveria permanecer fechado, conhecido e controlado. Enquanto a Europa lutava com as suas próprias ideias, a máquina inquisitorial embarcava em caravelas, pronta para conquistar um novo mundo. Se você descobrisse uma verdade que pudesse abalar o mundo, mas que lhe custaria a vida, você a revelaria? Comente: a verdade perigosa ou a segurança no silêncio? Enquanto a Europa lutava com as suas próprias ideias, a máquina inquisitorial embarcava em caravelas, pronta para conquistar um novo mundo e impor a sua verdade única sobre continentes inteiros. A conquista espanhola e portuguesa das Américas não foi apenas uma empresa militar e econômica, foi uma cruzada espiritual. E onde quer que a cruz fosse erguida, a sombra da Inquisição a seguia de perto. Os dominicanos, que já tinham uma forte presença como missionários, foram novamente encarregados de policiar a fé nos vastos e recém-conquistados territórios. Tribunais da Inquisição foram estabelecidos nas capitais dos vice-reinos, em Lima, em 1570, na Cidade do México, em 1571 e em Cartagena das Índias, em 1610. A sua missão inicial era, em teoria, a mesma que na Europa: erradicar a heresia entre os colonos europeus. Caçavam cripto-judeus que tinham fugido da perseguição na Península Ibérica, protestantes, principalmente piratas e mercadores ingleses e holandeses, capturados, e europeus acusados de blasfêmia, bigamia ou bruxaria. No entanto, a realidade do Novo Mundo apresentou aos inquisidores um desafio completamente novo: a população indígena, que estava a ser convertida em massa ao catolicismo, muitas vezes de forma superficial e à força, continuava a praticar as suas crenças ancestrais em segredo. Embora os povos indígenas estivessem, em princípio, isentos da jurisdição da Inquisição, sendo considerados neófitos na fé, esta distinção era frequentemente ignorada na prática. Os inquisidores e, mais frequentemente, os bispos agindo com poderes inquisitoriais perseguiam implacavelmente o que consideravam idolatria. Sacerdotes locais, xamãs e curandeiros, que eram os guardiões do conhecimento e da cultura indígena, tornaram-se alvos principais. Eram acusados de fazer pactos com o diabo, de sacrificar aos seus deuses antigos e de liderar os seus povos para longe da verdadeira fé. A Inquisição tornou-se uma ferramenta de genocídio cultural. Em nome da pureza da fé, os frades, incluindo muitos dominicanos, destruíram sistematicamente os artefactos das civilizações pré-colombianas. Códices maias e astecas, que continham séculos de história, astronomia e conhecimento religioso, foram queimados em enormes fogueiras. Templos foram demolidos e as suas pedras usadas para construir igrejas. Qualquer expressão de sincretismo, a mistura de rituais católicos com crenças indígenas, era brutalmente reprimida. A Inquisição no Novo Mundo
também servia a um propósito político claro. Era um instrumento de controle social e opressão colonial, garantindo não apenas a submissão espiritual dos povos conquistados, mas também a sua obediência política à coroa espanhola. Qualquer desafio à autoridade da Igreja era visto como um desafio à autoridade do rei. As suas operações assumiam por vezes a forma de expedições de aventura macabra. Inquisidores viajavam para as selvas e montanhas, guiados por informadores, em busca de santuários secretos e locais de culto proibidos. Interrogavam os habitantes locais, usando tortura para descobrir o paradeiro dos seus líderes espirituais. No Brasil, sob domínio português, a Inquisição não estabeleceu um tribunal permanente, mas enviava visitações periódicas que espalhavam o pânico. Os seus alvos eram semelhantes: cristãos novos, descendentes de judeus convertidos, protestantes estrangeiros e praticantes de cultos de origem africana, trazidos com o tráfico de escravos. A Inquisição adaptou-se, transformando o seu foco da heresia teológica europeia para a erradicação de qualquer visão de mundo que não fosse a sua. Por 300 anos, a Inquisição reinou sobre as Américas, uma presença constante e aterrorizante. Mas, na Europa, o pêndulo da história começava a balançar na direção oposta. Os filhos do Iluminismo afiavam a guilhotina intelectual que decapitaria o antigo regime e os seus instrumentos de opressão. Por 300 anos, a Inquisição reinou sobre as Américas. Mas na Europa, o pêndulo da história começava a balançar na direção oposta. O século XVIII, a era do Iluminismo, desferiu um golpe mortal não à estrutura física da Inquisição, mas às suas fundações intelectuais e morais. Os filósofos tornaram-se os novos inquisidores, colocando a própria Inquisição em julgamento no tribunal da razão. Voltaire, com a sua ironia mordaz, tornou a Inquisição o seu alvo favorito. Nos seus escritos, ele expôs a sua crueldade, a sua ignorância e o seu absurdo, transformando-a de uma instituição temida num símbolo de obscurantismo e fanatismo retrógrado. Em Cândido, o auto de fé em Lisboa é retratado como um espetáculo bárbaro e inútil. Diderot e os enciclopedistas dissecaram a sua história e os seus métodos, condenando-a em nome dos direitos humanos e da liberdade de pensamento. Estas ideias, antes sussurradas em salões, espalharam-se por toda a Europa. Os monarcas, mesmo nos países católicos, influenciados pelo despotismo esclarecido, começaram a ver a Inquisição como uma relíquia medieval embaraçosa que minava a sua própria autoridade. Em Portugal, o Marquês de Pombal restringiu drasticamente os seus poderes. Em Espanha, os reis da dinastia Bourbon limitaram a sua influência. Os autos de fé tornaram-se cada vez mais raros. A máquina do terror estava a ranger, a ficar sem combustível ideológico. O golpe de misericórdia, no entanto, não veio de um livro de filosofia, mas da baioneta de um soldado. A Revolução Francesa de 1789 e as subsequentes guerras napoleônicas varreram a velha ordem da Europa. Onde quer que os exércitos revolucionários franceses marchassem, levavam consigo os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, e um profundo ódio pelas instituições do antigo regime, especialmente pela Igreja Católica e pela sua polícia de pensamento. Quando Napoleão invadiu a Espanha em 1808, um dos seus primeiros atos foi decretar a abolição da Inquisição espanhola. Soldados franceses e liberais espanhóis invadiram os palácios e as prisões da Inquisição, em Madrid, Saragoça e outras cidades. O que eles encontraram chocou o mundo. Libertaram prisioneiros que tinham definhado em celas secretas durante anos, alguns sem sequer saberem do que eram acusados. E o mais importante, eles abriram os arquivos. Pela primeira vez, os protocolos secretos, os registros de interrogatórios, as listas de propriedades confiscadas foram expostos à luz do dia.
A burocracia do medo foi revelada em toda a sua extensão metódica e arrepiante. Nas masmorras, encontraram instrumentos de tortura e os ossos de vítimas esquecidas. Histórias, muitas vezes exageradas pela propaganda anticatólica, espalharam-se como fogo, cimentando a imagem da Inquisição como o epítome da tirania. Os inquisidores, incluindo muitos dominicanos, tentaram desesperadamente queimar os arquivos para esconder os seus segredos, mas era tarde demais. Muitos foram forçados a fugir, caçados pelos revolucionários como criminosos. Após a derrota de Napoleão, as monarquias restauradas tentaram, em alguns lugares, reavivar a Inquisição, mas era um esforço fútil. O seu poder moral tinha sido quebrado para sempre. Em 1834, a Inquisição espanhola foi definitivamente abolida. Outros tribunais italianos seguiram-se. A era dos inquisidores parecia ter chegado ao fim. Os exércitos de Napoleão derrubaram os portões e libertaram os prisioneiros. Eles acreditavam ter matado o monstro, mas estavam enganados. Eles destruíram o corpo, mas o fantasma da Inquisição, esse estava apenas a mudar de roupa. Os exércitos de Napoleão derrubaram os portões e libertaram os prisioneiros. Eles acreditavam ter matado o monstro, mas estavam enganados. Eles destruíram o corpo, mas o fantasma da Inquisição, a sua lógica e os seus métodos estavam longe de estar mortos. A Inquisição, como instituição formal liderada pelos dominicanos, desapareceu ao longo do século XIX, mas o seu legado é uma sombra longa e persistente que se estende até os dias de hoje, infiltrando-se na nossa jurisprudência, nos nossos sistemas de vigilância e na nossa própria psicologia cultural. A mudança mais visível foi a transformação, e não a abolição, da Inquisição Romana. Em 1908, o Santo Ofício foi renomeado para a Sagrada Congregação do Santo Ofício. E em 1965, após o Concílio Vaticano II, foi novamente transformado na Congregação para a Doutrina da Fé. O seu propósito continua a ser o de proteger a pureza da doutrina católica, embora os seus métodos já não incluam a tortura e a fogueira. O Índice de Livros Proibidos foi formalmente abolido em 1966. No entanto, a estrutura básica de uma autoridade central que julga a ortodoxia do pensamento permanece. O legado mais profundo, contudo, reside fora do Vaticano. O sistema jurídico de muitos países da Europa continental e da América Latina ainda se baseia no processo inquisitorial, em oposição ao processo acusatório do direito anglo-saxônico. Neste sistema, o juiz desempenha um papel ativo na investigação dos factos, uma herança direta do inquisidor que era simultaneamente investigador e juiz. A própria ideia de que o Estado tem o direito e o dever de investigar e punir crimes sem vítimas, crimes de pensamento, de ideologia, de dissidência, é uma herança direta da lógica inquisitorial. Os métodos pioneiros dos dominicanos para o controle da informação e da população foram aperfeiçoados e secularizados pelas polícias secretas dos estados totalitários do século XX. A Gestapo, a KGB, a Stasi, todas elas usaram as técnicas da Inquisição, a criação de uma vasta rede de informadores, o uso da pressão psicológica e da tortura para extrair confissões, muitas vezes falsas, a manutenção de arquivos detalhados sobre os cidadãos e a realização de julgamentos de fachada cujo veredicto já estava decidido. O medo da denúncia, que paralisou as comunidades na Europa medieval, foi recriado em escala industrial. E a Ordem Dominicana de hoje? A Ordem dos Pregadores é uma organização vibrante, com milhares de membros em todo o mundo, dedicada à educação, ao trabalho missionário e à busca da verdade, o seu lema original. Como é que ela lida com este capítulo sombrio da sua história?
A resposta é complexa e muitas vezes silenciosa. Em 2000, o Papa João Paulo II pediu perdão publicamente pelos pecados cometidos por membros da Igreja ao longo da história, incluindo os erros da Inquisição. Muitos dominicanos modernos reconhecem os excessos do passado, enquadrando-os no contexto de uma época mais bárbara, embora a Inquisição tenha sido, em muitos aspectos, uma instituição assustadoramente moderna. A Inquisição não desapareceu, apenas tirou o hábito dominicano, a sua essência, a crença de que existe uma única verdade e que qualquer desvio dela deve ser suprimido para o bem maior, sobrevive. Ela vive no fanatismo dos ideólogos que exigem pureza doutrinária, na cultura do cancelamento que procura silenciar vozes dissidentes e nos algoritmos de vigilância que monitorizam as nossas palavras e pensamentos em busca de desvios da norma. A tirania mais perigosa é sempre aquela que se arroga o monopólio da virtude. O que representa uma ameaça maior à sua liberdade? O fanatismo explícito de um inquisidor que queima livros, ou o algoritmo invisível que decide quais livros você nunca verá? Deixe sua opinião nos comentários, o sensor de batina ou o código silencioso. Digo,